Você conhece a paulistânia? Você conhece o mundo do caipira? Eu vou te introduzir nesse mundo hoje. Mas antes, como sempre, não se esqueça de dar o seu like, assinar o meu canal, compartilhar com os amigos, né? E me seguir nas redes sociais, né? No Quai, no Quai News, né? No Kik News, no TikTok, no Twitter, no Facebook, no Instagram, essa coisarada toda. Pensata, com Marcelo Madureira. Bom, esse livro aqui é um livro muito bacana. Ele se chama A Culinária Caipira da Paulistânia, a história e as receitas recentes de um modo antigo de comer. Ele foi escrito por dois caras, Carlos Alberto Doria e Marcelo Correia Bastos. O Marcelo é mais ligado à culinária, mas o Doria, o Carlos Alberto Doria, é um cientista social, é um antropólogo, um sociólogo. E esse livro, que você pensa que é uma bobaginha, ele é profundo e é interessante. Ele conta como a vida caipira influenciou a cultura brasileira. Eu, como sou paranaense, de Curitiba, fui criado ouvindo a moda caipira, a viola caipira. A viola caipira, que faz uma parte da cultura caipira, e essa cultura caipira que ela se regionalizou pelo Brasil numa área que cientificamente, sociologicamente, antropologicamente se convencionou chamar de paulistânia. A paulistânia ela é muito ligada aos bandeirantes, né? A colonização do Brasil, o desbravamento do Brasil através dos bandeirantes. A Paulistânia seria uma região que abarca uma parte do Rio Grande do Sul, uma parte de Santa Catarina, o oeste do Paraná, vem por São Paulo adentro, o Vale da Ribeira, depois vem pelo Vale do Paraíba, vai até ali ao sul de Minas, uma parte do Espírito Santo, pega o sul do Mato Grosso do Sul, Goiás, pedaços de Tocantins. A isso eles chamam de paulistânia, porque tem a influência justamente dos bandeirantes, dos paulistas, que desbravaram essa região e, como resultado do desbravamento dessa região, aqui está tudo explicado, muito bem explicado nesse livro, você foi criando toda uma cultura alimentar, uma cultura musical, uma cultura de comportamento e uma cultura de miscigenação que se transformou nisso que se chama de paulistânia, essa enorme região brasileira. É curioso, quando você fala de caipira, né, você lembra, e até hoje eu uso, né, palavras caipiras, sorna, tongo, né, esse elemento, o caipira, que ele é resultado, é uma derivação dessa colonização bandeirante Brasil adentro. Essa coisa, esse livro mostra, mais uma vez, como é rica a cultura brasileira e como é miscigenada. Como a mistura, o caipira, ele é resultado da mistura do português com o índio, do escravo com o índio, do escravo com o branco, o português, e isso tudo foi se misturando entre si e criando uma cultura própria, uma cultura muito particular e muito rica, né? A gente começa falando, claro, a primeira coisa que vem na cabeça é a música caipira, que com o tempo sofreu influência da guarânia paraguaia, do bolero lá da América espanhola, e depois virou o sertanejo, que a gente chama de sertanejo universitário, quer dizer, o sertanejo que depois virou o sertanejo universitário, virou a música de sofrência da Marília Mendonça, e que também teve uma grande influência da cultura country americana, né, a partir dos rodeios, né, desses grandes exposições agropecuárias, e é uma influência que a gente não deve negar, né? As influências culturais se dão assim, se dão através de trocas entre diferentes culturas que se interpõem, né? que vão mesclando uma com as outras. Esse aspecto básico do livro aqui é através da culinária, mas eles não abrem mão de explicar também como é que foi
do ponto de vista histórico, geográfico, musical. Como é que, através da culinária, eles se fixam mais na culinária. Como a culinária influenciou, a culinária caipira influenciou o modo de alimentação do brasileiro. Porque até hoje, você vai reparar, muito que a gente come, sejam nos vegetais, nas hortaliças, no porco, no boi, né, nas farinhas, nos cozidos, né, na própria feijoada, tem uma influência forte da cultura caipira. Eu acho que a maior contribuição, talvez, da cultura caipira, realmente, para a cultura geral brasileira, está lá na culinária. E muitas descobertas que a gente vai fazendo, que eu não me dava conta, como o milho é importante na alimentação do brasileiro, a farinha de milho, versus a farinha de mandioca. A farinha de mandioca era uma coisa mais do litoral, era uma comida mais litorânea, mais do caiçara, que não é exatamente a cultura do caipira. Digamos, o caipira litorâneo, que é o caiçara, é muito diferente do caipira interiorano, que é aquele caipira que está retratado no Monteiro Lobato e em outros escritores, né? Geralmente aquele cara de cócoras, com verminose, que não era bem assim não. Né? Que, como tudo, não era bem assim não. Aqui eles fazem uma apresentação aprofundada de como é que era o caipira, esse sujeito que vivia no mato, né? Que vivia lá fazendo lá o seu ranchinho, fazendo lá plantando lá o seu feijãozinho, o seu milhozinho, a sua farinha de mandioca menos, mas usava mais a farinha de milho. E que tanto influenciou, principalmente na nossa alimentação, mas, como já disse, na nossa música, no nosso modo de ser, nas nossas comemorações de São João, dos santos, das quermesses, né, na própria matança do porco, né, no trato do porco, né, que era muito importante, e também conta como o caipira vivia das caçadas, né, as caçadas que ele fazia de paca, de porco do mato, da queixada, de tantos animais, hoje até alguns correndo risco de extinção, mas que faziam parte da culinária caipira. É bom que o livro, no final, tem uma série de receitas de raiz, né, sem trocadilho, de raiz caipira, e que hoje estavam bem esquecidas. Né? Toda a nossa doçaria, né, essa doçaria mineira, tem uma raiz caipira, né, de você transformar em doce o mamão, a goiaba, o marmelo, né, a jabuticaba, o genipapo. Tudo isso tem uma influência caipira muito grande. Os licores, né, como se fazia os licores, né, para você poder conservar melhor as frutas, transformando em licores. Tudo isso está aqui nesse livro, que a leitura é muito agradável. A leitura é muito rica, porque não é só da culinária que ele trata da cultura caipira. Tem pouca ênfase na música, mas só de tratar dos nossos hábitos alimentares, já tem muita coisa interessante para a gente ler. Eu fico pensando, né, nisso, como é rica a cultura brasileira, porque se você tem essa cultura da paulistânia, você não tem ainda toda a cultura litorânea brasileira, tem a cultura nordestina brasileira litorânea, tem a cultura brasileira do sertão e tem a cultura brasileira do norte, riquíssima e ainda tão inexplorada e ainda tão explorada da pior maneira possível, né? Não só através da grilagem, mas das queimadas, da devastação. E quanta coisa está sendo destruída sem sequer que a gente descubra. Aqui mesmo no livro, eles falam de muitas hortaliças, de muitos vegetais que se consumiam e hoje praticamente desapareceram e que deveriam reaparecer porque enriqueciam muito não só o paladar, mas nossos hábitos alimentares. Várias raízes, vários tubérculos, várias vagens, várias folhas desapareceram o uso. Né? Eles mesmos falam, você tinha, por exemplo, uma quantidade de mangas enorme. Hoje você só tem basicamente
duas mangas, a Palmer e a Tommy, que são resultados de cruzamentos genéticos. Não que elas não sejam gostosas, mas no Brasil você tinha assim uma dezena de tipos de mangas diferentes com sabores diferentes. Isso não só para mangas, isso para várias frutas, vários vegetais e o próprio porco. Nós tínhamos vários tipos de porco que você criava com diferentes finalidades. Um mais para banha, outro mais para carne, eram vários tipos de animais que você criava para diferentes usos, inclusive uso medicinal. O caipira, ele não tinha a botica, ele não tinha farmácia, ele não tinha médico. Ele tinha uma hortinha onde ele plantava lá todos os remédios que ele precisava nas plantinhas. Isso é conhecimento, isso é cultura, isso não pode ser perdido. Eu mesmo digo que o caminho do agronegócio brasileiro não é mais no futuro plantar soja, plantar esses grandes commodities, é justamente entender, pesquisar e aproveitar toda a rica biomassa brasileira, né? Todo nosso reino vegetal, que a maior parte é desconhecido, para que a gente possa produzir, né, não só alimentos, mas também fármacos, né? Porque eu acredito que na imensa flora amazônica, por exemplo, existe uma série de vegetais que podem nos ensinar a curar várias doenças e melhorar muito a qualidade de vida da humanidade. Então, para que destruir a nossa floresta amazônica, não é verdade? Se a gente pode extrair tanta riqueza de lá de uma maneira racional, não destrutiva. Então fica aqui a dica da leitura desse livro aqui, que é A Culinária Caipira da Paulistânia, né, do Marcelo Corrêa Bastos e do Alberto Doria. É uma publicação da editora Fósforo. O Marcelo é cozinheiro, né, formado em gastronomia e direito, né? Ele é de Londrina, lá da minha terra do Paraná, e ele tem 3 restaurantes que ele exercita suas artes culinárias: o Vista, o Jiquitaia e o Lobozó. É Jiquitaia mesmo. E o Carlos Alberto Doria é doutor em Sociologia pela Unicamp. Ele publicou A Formação Culinária Brasileira, da editora Fósforo, que é um livro que eu vou querer ler, com Unhas, Dentes e Cuca, editora Senac. E ele mantém também o blog Boca Livre, especializado em gastronomia e culinária, e é sócio também do restaurante Lobozó, em São Paulo. Quem, né, quiser fazer uma despesa e comer bem, certamente pode ir nesses restaurantes aqui do Marcelo e do Doria. Então, essa foi a Pensata de hoje. Não se esqueçam mais uma vez de dar o seu like para mim, de assinar meu canal, compartilhar com os amigos, aquela velha história de sempre, e me seguir nas redes sociais. Valeu, um beijo, um queijo e tchau.